Graças a Deus, irmãos. Peço aos irmãos que abram a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Dá para acender a luz no meio aí, ó. Se preferir. Então, meus irmãos, em Colossenses, capítulo 3, diz o seguinte: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Vou tirar o óculos que ele me atrapalha para a leitura. Só não estou vendo o rosto de vocês. Meus amados, nós vemos que Paulo, ele tem sempre esse cuidado, não somente Paulo, os demais apóstolos também, de combater a pregação dos falsos mestres, daqueles que vêm ensinando coisas contrárias ao ensinamento de Jesus Cristo. Então nós vemos que isso atrapalha bastante com relação ao nosso andar diante de Deus. Nós estamos num período, que as pessoas conhecem no nosso contexto como o período da Quaresma. E nós vemos que, apesar da Bíblia não falar desse período, as pessoas, elas vivem pautada com relação a esse período que foi estabelecido por pessoas e que nós não conhecemos como surgiu esses costumes, muitos deles ali. Mas Paulo, ele já tratou com relação às pessoas que se levantaram e ensinaram ensinos contrários ao do Senhor. E é justamente isso que nós devemos estar atento para as questões do Senhor. Porque não é porque eu tenho uma boa intenção e eu faço aquilo ali, pensando que terei um resultado positivo e que agrada a Deus, que não funciona dessa forma. É necessário que nós venhamos ter uma vida que corresponde com aquilo que o Senhor quer de nós. Ele deixou a palavra para que nós e a nossa vida venha a ser balizada com relação a tudo aquilo que Ele quer que nós façamos. E no primeiro versículo, Paulo, ele fala, portanto. Então, essa palavra aqui, Paulo, ele está concluindo aquilo que ele vinha desenvolvendo anteriormente. E o que é que ele estava desenvolvendo anteriormente? Na verdade, Paulo, ele estava desfazendo uma mentalidade ou uma filosofia que estava sendo pregada para as pessoas daquele período ali e conclui ensinando o correto. Paulo faz isso nessa carta e nas demais cartas. Por exemplo, vai dizer o seguinte: se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então nós vemos aqui, em Colossenses 2:12, o que Paulo vai ensinar.
Em Colossenses 2,12, diz o seguinte: tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, então mostrando que nós morremos para o mundo. E do símbolo disso é o batismo, pois o batismo traz essa ideia que você morre para o mundo. Nós fomos mortos em Cristo Jesus para receber a vida também nele e a glória eterna. Na glória eterna. Então nós percebemos que Paulo vai construir aqui uma forma que nós devemos aprender de pensar. Por exemplo, somente aqueles que morreram com Cristo é que herdarão a vida eterna. Então não tem como a pessoa fazer parte desse novo sistema, que é uma vida eterna, se primeiro ela não morreu e em outras passagens vai dizer, morreu para o mundo. Morrer para si mesmo. Cristo Jesus, ele falou isso. Ele diz, aquele que não toma, não nega a si mesmo, e toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Então nós percebemos que nós temos uma função a desenvolver. E essa função é mortificar a nossa carne. E isso é uma das coisas mais difíceis para cada um de nós. Não há uma coisa mais difícil para nós do que isso. Pois nós gostamos daquilo que traz prazer. Não quero dizer que o prazer ele é necessariamente pecaminoso, mas geralmente os nossos prazeres estão associados àquilo que é mal, àquilo que é pecaminoso e àquilo que afasta de Deus. Então nós devemos cada vez mais nos mortificar para o mundo. E isso exige muito, mas primeiro é necessário que nós venhamos ter morrido com Cristo Jesus. Quando a palavra aqui diz o seguinte, foram ressuscitados, quer dizer que vocês nasceram de novo. E esse nascer de novo, ele é uma obra sobrenatural, é uma obra de Deus sobre a vida de todos aqueles que ouvem a palavra e creem. Pois lá em Efésios vai dizer o seguinte, que o crer, nós somos salvos pela fé, não de obras, e isso é um dom de Deus. Nós percebemos que é um trabalho de Deus. A importância aqui da pregação da palavra de Deus, pois Romanos vai ressaltar isso daí para nós, pois o crer vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, meus amados, nós vemos que esse ressuscitar aqui é você mudar de estilo de vida, mas é uma ação sobrenatural, uma ação de Deus sobre as nossas vidas. Lá no Evangelho de João, por exemplo, Jesus Cristo diz para Nicodemos que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É necessário nascer de novo, é o que Cristo Jesus ensina. E esse nascer de novo é uma ação divina sobre as nossas vidas, como eu falei anteriormente, por isso a importância de ouvir a palavra de Deus. Agora, detalhe, quando nós nascemos de novo, passamos do estado de morte para um estado de vida, assim, agora nós podemos desenvolver características de um homem, de uma mulher verdadeiramente transformado por esse evangelho. Já perceberam que algumas pessoas, elas buscam a viver um evangelho, porém não passa de legalismo.
E o legalismo não é sinônimo de uma vida autêntica diante de Deus. É necessário que você nasça de novo. É necessário que você morra para o mundo, para que essas características, para que essa vida venha a ser desenvolvida em você. Então, meus queridos irmãos, nós devemos prestar atenção com relação a isso. Paulo, ele estava combatendo aqueles homens que estavam ali em Colosso, ensinando coisas que não o daria um crescimento ou uma vida diante do Senhor. E no versículo do capítulo 2, versículo 8, Paulo, ele vai dizer isso. Ele diz o seguinte: tenha cuidado para que ninguém venha enredá-lo com filosofias e vã sutileza, conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Então nós percebemos que Paulo, ele alerta as pessoas de Colossos para que eles venham ter cuidado, pois os homens ali, com vãs filosofias e sutileza, eles estavam ensinando coisas que não competem e não agregam nada em nossas vidas. No versículo 16 vai dizer o seguinte, nós vamos ver aqui o que era que ele estava ensinando. No versículo 16 ele diz o seguinte: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Paulo, ele aqui lista algumas questões que ali digamos que era uma mescla de judaísmo com legalismo daqueles homens que saíam e buscavam enredar as pessoas que estavam buscando a Deus, digamos assim. Infelizmente, tem esses enganadores todo o tempo do mundo, né? Desde o começo, nós vemos esses enganadores. Mas hoje, a propagação de uma mensagem falsa, ela é mais rápida e violenta. Quantas pessoas não mudaram seu estilo de vida por conta de uma ideia errônea que ouviu na internet? Então, nós percebemos que isso é muito perigoso. E para que eu e você venhamos ter um filtro para detectar aquilo que é verdadeiro e aquilo que é bom, aquilo que é saudável, aquilo que é de Deus, é necessário conhecer o verdadeiro. Um certo banqueiro, ele foi entrevistado, e a pessoa ali que estava entrevistando perguntou como é que ele sabia detectar uma nota falsa. Ele falou que era especialista por conta que ele sabia o que era o verdadeiro. Não porque é o falso, ele conhece o falso, mas por conta que ele conhece o verdadeiro, é que ele pode escapar das sutilezas desses homens que são hábeis em enganar pessoas. Meus amados irmãos, nós devemos fazer com que o nosso conhecimento venha ter uma robustez cada vez mais, para que nós não venhamos ser enganados. E isso é necessário como? Como eu ganho isso? Por meio da leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus vai ensinar o que é o correto, o que é o saudável, o que é de Deus e o que é maligno. E nós, muitas das vezes, somos enredados por falta de conhecimento e a nossa ignorância. Não é porque eu nasci de novo, eu tenho que viver na ignorância. Pelo contrário, eu tenho que conhecer esse Senhor que fez uma obra maravilhosa como essa e que me resgatou, que cuida de mim e me garantirá a vida eterna por meio do seu Filho. E eu tenho que conhecer isso cada vez mais, eu tenho que me aproximar disso. Nós, quando
vamos, digamos, nos profissionalizar, nós somos rápidos para conhecer aquilo que nós queremos desenvolver. Agora, com relação àquilo que trará a vida eterna, nós somos lentos e preguiçosos. Isso é mal, porque isso depende da sua vida eterna, a sua salvação. Cristo Jesus vai dizer o seguinte: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, continuando do texto aqui, o versículo 2 vai dizer assim: pense nas coisas lá do alto. É um mandamento, pensar nas coisas lá do alto, na santidade de Deus, na misericórdia, na bondade, no seu amor para conosco. É isso que deve ocupar as nossas mentes. Devemos pensar nas coisas lá do alto. Devemos aprender qual é a vontade do nosso Senhor. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, biblicamente, e não de uma forma supersticiosa. Eu tive um sonho, eu passei debaixo da cama. Nada disso. Deus deixa escancarado para nós conhecer qual é a vontade dele. E lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 23, vai dizer o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino e a justiça. É isso que nós devemos buscar, é isso que nós devemos pensar, desenvolver nossas vidas. Nós não venhamos ser alienados de uma forma que as pessoas venham perguntar a nós, pensando que sabemos alguma coisa do nosso Deus, e nós somos um dos mais necessitados, porque não conhecemos essa palavra de Deus e vivemos uma vida de ignorância. Sempre a palavra de Deus dá a nós o entendimento. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você vai perceber que Deus, Ele fala para você de uma forma clara, simples, onde uma criança entende. E é isso que está faltando em nossas vidas, porque muitas das vezes o que está ocupando o lugar de Deus em nossas vidas é outra coisa e não o que Ele manda. Agora vejamos, no mesmo versículo ainda, no versículo 2, na segunda parte diz assim, e não nas que são da terra. Agora eu quero ver com vocês aqui o que Paulo vai falar aqui em Filipenses com relação às pessoas que pensam nas coisas daqui dessa terra. Qual será a recompensa dela? E que está em Filipenses no capítulo 3, versículo 19, não precisa abrir, é pertinho, mas eu vou fazer a leitura. Diz o seguinte: vamos ver o destino dessas pessoas. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que devia se envergonhar, visto que só pensa nas coisas terrenas. Percebe? Essas pessoas estão curvadas para o seu próprio umbigo. As pessoas, elas deveriam se envergonhar disso, e ela faz disso a sua glória. Meu Deus do céu! Como isso acontece? Acontece, infelizmente. E muitas das vezes, nós não conseguimos enxergar a situação de um irmão, nós não conseguimos enxergar aquilo que precisa ser executado, porque os nossos olhos estão voltados para o nosso próprio umbigo. Que Deus tenha misericórdia de nós, dessa posição pecaminosa que nós ocupamos, e venhamos nos encher
da graça dele, da bondade e da misericórdia. É isso que Deus quer de nós. Você sabe qual é a vontade de Deus? É que você viva em santidade, é que você viva em comunhão, é que você viva se despindo das coisas desse mundo e revestindo com as coisas celestiais, como os atributos de Deus que nós podemos imitar. Assim nós devemos também praticar. Não somente ficar no campo das ideias, mas que nós venhamos praticar aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Jesus Cristo tem poder para dizer assim: estão todos salvos, sem precisar que eu venha morrer. Mas não, Ele deu a sua própria vida. Jesus Cristo, Ele cingiu o seu ventre, colocou os pés dos discípulos e lavou os pés deles ali. Vejamos que Cristo Jesus, Ele deu o exemplo da humildade, do amor, do perdão. E é isso que eu e você devemos nos encher, buscar. Enquanto nós não tivermos esse desejo dentro do nosso coração, infelizmente, isso pode trazer um diagnóstico sobre a nossa fé, se de fato é verdadeiro ou não. Se tudo que eu falei aqui não tiver sentido, o que adiantará a minha vida? O que adiantará o meu proceder dentro dessa igreja, dentro dessa cidade, dentro da minha família, onde quer que eu vou? Não adiantará de nada. E muitas das vezes nós nos colocamos como se isso daqui só fosse uma reunião costumeira de uma semana. Não, meus irmãos, isso daqui é o poder de Deus sobre as nossas vidas. Ele tem abrido ao nosso conhecimento com relação à verdade dele, para que nós venhamos ser cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. O Senhor nos elegeu para isso. Está lá em Romanos, no capítulo 8. Nos elegeu para ser cada vez mais parecido com Cristo Jesus. Nós parecemos mais com Judas. For caçar essas características em nós, será que é encontrado? Responda por você mesmo. Não pense que essa pregação não é para teu irmão, é para você, é para mim. E é algo particular. É Deus que está falando por meio da palavra dele. E se essa palavra não afetar a minha vida, eu estou que nem esses homens aqui, que os meus olhos estão voltados para o meu próprio umbigo. E que, vamos ver, qual é o destino deles? A perdição. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está naquilo que devia se envergonhar. Portanto, cada vez que nós ouvimos uma palavra de Deus, cada vez que nós ouvimos a pregação, cada vez que nós estamos diante da palavra de Deus, é para que nós venhamos nos corrigir. É para que nós venhamos adotar um comportamento totalmente diferente, da qual nós vemos nutrindo todos os dias da nossa vida, sem Deus. É isso. A palavra de Deus é como uma ferramenta que uma pessoa usa para lapidar uma pedra. Eu não sei qual é a ferramenta, mas os irmãos tenham em mente que aquilo vai passando, vai lapidando, vai tirando aquela crosta suja, aquele aspecto feio
E vai deixando cada vez mais belo, porque quanto mais você se aproxima da palavra de Deus, quanto mais você busca viver essa palavra, mais parecido com Jesus Cristo você se torna. Vamos continuar, porque senão eu vou me empolgar e vamos até meia-noite. Paulo vai dizer no versículo 3 o seguinte: porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amados, aqui tem uma beleza intrínseca dentro desse versículo, que eu não sei se os irmãos estão captaram. Nós morremos e a nossa vida está oculta. Aí vai dizer o quê? Oculta juntamente com Cristo em Deus. A minha vida, ela não pode ser roubada, ela não pode ser tirada de mim, porque ela se encontra em Cristo Jesus. E Cristo Jesus está à destra de Deus Pai. Cristo Jesus está lá. E eu quero ler para vocês entenderem o que Ele está fazendo lá. No versículo 34 do capítulo 8 de Romanos, diz o seguinte: quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, Jesus Cristo está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Será que vocês não acham que a intercessão de Cristo Jesus não é eficaz? A intercessão de Cristo Jesus nos garante, porque é uma intercessão verdadeira, limpa, autêntica, está diante de Deus e Ele está ali guardado. Quem é que pode chegar até Deus e tomar a minha vida eterna? Ninguém. Então, por isso, eu e você devemos nos regozijar, nos alegrar, por conta que a minha salvação está garantida em Cristo Jesus. E Cristo Jesus está em Deus Pai. A não ser que uma pessoa faça uma escada para chegar até lá, é necessário o quê? Nada, que ninguém pode chegar lá sem a intercessão de Cristo Jesus, sem o intermédio de Cristo Jesus. É impossível que eu ou você, qualquer um ser humano nessa vida, venhamos chegar até Deus Pai. Deus Pai, pois Cristo Jesus, Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o único caminho que nos conduz para Deus Pai é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Jesus Cristo, lá em João, vai dizer o seguinte: eu sou a porta. Se você não entrar por essa porta, que é Cristo Jesus, você não pode ir até Deus Pai. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, não pode entrar, não pode nem saber o que é. Tudo isso está ligado a Jesus Cristo, porque Ele veio para esse fim, e Ele concluiu, e Ele voltará e dará a mim e a você aquilo que muitas das vezes nós duvidamos, que é a vida eterna. Venhamos andar no poder do Santo Espírito. Venhamos andar confiante nessa palavra. Não venhamos andar oscilante, pelo contrário, venhamos colocar a nossa vida, toda a nossa força, energia nisso. Porque isso daqui é o que vai nos garantir eternamente. Maravilhoso é o que Deus faz sobre a vida de todos aqueles que é mau e pecador. Eu estou se referindo a mim e a você. Porque não há um justo sequer, não há quem faz o bem. Está lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 9 em diante. Todos
desviaram de Deus. Ninguém quer nada de Deus. Se Deus não vier por meio de Jesus Cristo e nos resgatar e nos salvar, é impossível. Portanto, nós devemos permanecer em Cristo Jesus cada vez mais. Sem Cristo Jesus estamos perdidos. Cristo Jesus é maravilhoso. E nós devemos ser cada vez semelhante a Ele. No 4 vai dizer assim, ó. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aqui está se referindo àquilo que ainda irá acontecer, que é a vinda de Cristo Jesus. A nossa vida está garantida com Ele, mas no dia que o Senhor vier, nós, aqueles que partiram, que já está sepultado, irão ressuscitar, encontrar com o Senhor. Aqueles que estão vivos vão receber um corpo de glória para viver eternamente na presença do Senhor. E eu quero ler esse versículo aqui para nós, que está em 1 João, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. O corpo que Cristo Jesus hoje se encontra à destra de Deus Pai é um corpo glorioso. E nós seremos semelhantes a Ele. Teremos corpos gloriosos para ter uma eternidade gloriosa. Nós iremos receber essa maravilha. Aí no final vai dizer assim, ó, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Ninguém nunca viu Deus. Ninguém nunca viu Jesus Cristo. Quer dizer, do tempo dele viram, né? Mas nós somos salvos de que maneira? Nós somos salvos pela fé. Somente pela fé que nós podemos contemplar essas questões eternas. Sem a fé, eu e você não iremos receber nada, a não ser punição, a não ser distanciamento do próprio Deus e uma morte eterna. Amados irmãos, isso é maravilhoso. No versículo 4, vai dizer que vocês também serão manifestados com Ele em glória. Em glória. É isso que eu e você devemos almejar. A glória de Cristo Jesus será nossa também. Assim como nós também fazemos parte do sofrimento dele, nós iremos fazer parte da glória dele. Por que nós fazemos parte do sofrimento dele? Porque é doloroso abrir mão daquilo que nós gostamos, que é pecaminoso. Porque a nossa natureza pecaminosa tende para o mal, sempre, nunca para o bem. Então, você adquirir algumas questões, características, vai custar muito esforço, vai custar uma vida inteira dedicado a isso. E eu quero concluir fazendo as aplicações. A aplicação está no próprio texto, porém, no versículo 5 em diante, vai dizer o seguinte: portanto, faça morrer tudo o que pertence à natureza, terrena. Aí ele vai listar qual é
a natureza terrena o que pertence. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você não é filho da desobediência. Se você nasceu de novo, se você ressuscitou para Cristo, se você morreu para o mundo, você não é filho da desobediência. Você é filho de Deus, assim como nós lemos lá em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Vai dizer isso, nós nos tornamos filhos de Deus. Então você não é filho da desobediência. Portanto, essa natureza que é descrita aqui são somente para aqueles que é filho da desobediência. Agora vamos, aqui é o despir, é o mandamento negativo. Agora vamos para os mandamentos positivos, que esse negativo é o despir, é tirar a veste suja e se vestir com a veste limpa. E vamos revestir de quê? Agora, no versículo 12. Portanto, como eleitos, percebe? Como eleitos? Eleitos. Como eleitos de Deus. Santos. E amados. Revista-se de profunda compaixão. Está faltando, hein? Está faltando, hein? A compaixão de nós. Devemos nos revestir de compaixão. Quantas pessoas hoje estão aqui dentro, que todos nós, está doente e precisa de uma palavra, de um acompanhamento. Todos nós estamos precisando de uma palavra de ânimo, de alegria. E a compaixão está ficando distante da realidade. Aí, de profunda compaixão, de bondade, de humildade. A humildade está precisando também. Nós precisamos ser humildes. Cristo Jesus é o exemplo de humildade, né? De compaixão, de bondade. Veja que são atributos de Deus que pode ser reproduzido por nós. Esses atributos aqui é conhecido na teologia como atributos comunicáveis. Aqueles incomunicáveis são com relação que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ou seja, isto aí só quem tem é o Senhor, a eternidade. E aí, de mansidão, de paciência, suporte-se uns aos outros. Já perceberam que nós estamos a ponto de morder uns aos outros? Devorar uns aos outros? Isso é complicado. E isso não deveria ser encontrado no nosso meio. Mas venhamos entender. Nós estamos num processo de santificação. É claro que se eu me convertir agora, eu não vou ter isso. É necessário que isso venha desenvolver em mim. E é por isso o nosso compromisso com o Senhor. Porque não é uma fórmula mágica que você faz ali, uma gambiarra, você toma e você acordou já com isso. É necessário desenvolver. É por isso que é difícil. Para desenvolver isso é muito difícil. Porque isso são características do próprio Deus. Perceba que o padrão é lá em cima. Nós não podemos comparar uns com os outros, porque todos caem, todos são falhos, todos necessitam do mesmo Criador e sustentador de todas as coisas. E perdoando-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros.
E assim a lista vai seguindo e nós devemos parar, analisar, pedir ao Senhor para que possamos adquirir essas características de Cristo Jesus em nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós, venhamos viver para o louvor e glória do nome dele. Eu quero orar em favor da sua vida. Se você tem dificuldade em alguma área, em alguma dessas áreas que eu mencionei aqui, que você coloca o seu coração, a sua vida diante do Senhor. O Senhor, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele dá a nós esse privilégio de se tornar filho dele. Coloque a sua vida, o seu coração na presença do Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. É isso que nós devemos fazer. E lembrando que o meio que o Senhor deixou para lapidar tudo isso é a igreja local. Senhor Deus, eterno Pai, louvado e exaltado és tu, ó Deus bendito. Pai, eu quero te agradecer pela tua bondade e misericórdia. Que o Senhor, Deus bendito, que é bondoso, misericordioso, esteja efetuando o teu poder sobre as nossas vidas, para que essas características que está em Cristo Jesus possam se encontrar em nós. Ajude-nos, ó Deus bendito, pois essa caminhada é difícil. Essa caminhada, ó Deus bendito, exige muito, ó Pai amado, e será impossível de alcançar por força do nosso braço. Mas se o Senhor nos conceder o teu Santo Espírito, o teu poder, nós podemos, ó Pai amado, caminhar no caminho do Senhor. Nos ajude, ó Deus bendito, a entender a tua palavra. Nos livra, ó Pai amado, também das falsas sutilezas, das filosofias desse mundo que busca a nos desviar do Senhor. Eu te peço, ó Pai amado, que o Senhor esteja sondando o coração de cada um que aqui se encontra e faça, ó Deus bendito, brotar a vida para o louvor e para a glória do teu santo nome. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas o Senhor nos deu vida e vida em abundância. Meus irmãos, vamos estar entoando o hino do